Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você caiu aqui de paraquedas, essa é a Casa da Luz Vermelha. Eu sou o Mano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o empate do Inter no Beira-Rio. Depois da vinheta. O Internacional empatou com o São Paulo em 1-1 ontem no Beira-Rio pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Um empatezinho com gosto amargo, né? Saiu aos 43, 42 do segundo tempo. Mas vamos falar um pouquinho desde o começo. Vamos começar pela escalação. Como eu falei anteriormente em outro vídeo, o Internacional ele não vai ter um time titular esse ano. Ele vai ter alguns titulares e vários jogadores vão rodar dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo do contexto, né? E não foi diferente assim ontem contra o São Paulo. O Inter com desfalques dos jogadores que foram convocados pela data FIFA, né, para suas seleções, e também com o Vitinho que não jogou pelo terceiro cartão amarelo. O Pesolano colocou um time diferente em campo. Ele teve o retorno, né, do Bernabé, lateral esquerdo, que eu considero um erro, e escalou o Brian Aguirre no lugar do Vitinho, fazer esse corredor junto com o Bruno Gomes. E no meio ele escalou um tripé de volantes, dá para se dizer assim, com Vidagra, o Bruno Henrique e o Paulinho, com o Alan Patrick jogando como um segundo atacante e o Alejandro na frente. Vou dizer assim, ó, no primeiro tempo até funcionou. Alguma coisa funcionou, o Inter jogou com muita intensidade, dominou o São Paulo. O São Paulo teve, assim, uma chance de gol bem no início da partida, num chute de fora da área do Arthur, o Arthur que estava estreando, vindo do Botafogo. Demais, o São Paulo não fez mais nada. O Inter dominou o jogo, controlou o jogo, numa bonita jogada, né, construída, com um passe que quebra a linha do mercado para o Bruno Henrique, que segura, dá o tempo da jogada, passa para o Bruno Gomes passa para o Aguirre na linha de fundo, cruza, e o Alejandro entra antecipando o zagueiro, como o centroavante faz o gol. O Inter acaba bem o primeiro tempo. Primeiro tempo bom do Inter, competitivo, com algumas individualidades não funcionando. O Paulinho não estava bem, o Alan Patrick não estava bem, mas o time funcionou. Vem o segundo tempo e o Inter volta extremamente na defesa. Uma linha muito baixa, dando demais a bola para o São Paulo, que não produzia muita coisa também, tá? O São Paulo, mesmo com o campo, mesmo com o espaço, mesmo com a bola, não conseguia levar perigo para o Inter. Era um jogo perigoso, porque o Inter não tinha controle da bola, mas o São Paulo não levava perigo. E aí começaram as substituições. Entrou o Tabata, e na primeira jogada o Tabata teve a chance de ampliar dentro da área, uma bola limpa, veio da esquerda do Bernabé, ele teve a chance de ampliar, mas ele chutou fraco no meio do gol, em cima do goleiro. Depois disso, o Tabata teve um problema, né? Ele teve ele teve um choque com o lateral Wendel do São Paulo, e no choque ele ficou desacordado. Teve que ser substituído, né? Protocolo de concussão. E aí ocorreram as outras trocas, né? Entrou o Thiago Maia, entrou Ronaldo, entrou o Alan Rodrigues e o time sucumbiu. O Inter não conseguiu mais jogar. Infelizmente, assim, ó, o Thiago Maia ele não está no Inter. Ele foi um espectador dentro do campo. O Ronaldo, é difícil falar isso, né, do jogador, mas eu tenho que falar. Ronaldo não tem futebol para vestir a camisa do Inter. E o Alan Rodrigues é uma incógnita, é um jogador que não marca bem, é um jogador que não arma, é um jogador que não ataca, não conclui, não consegue dar um passe bom. A impressão que eu tenho é que o Inter jogou 5 milhões de dólares no lixo. Não chegou ainda o Alan Rodrigues aqui, não jogou, eu não sei que posição o cara joga, não sei como o cara joga. Ele não faz nada em campo. Ele corre, corre, corre e não faz nada. Então, o Inter ficou muito enfraquecido, deu mais campo para o São Paulo, que não ameaçava, não tinha chances. As duas únicas chances do São Paulo no jogo, no segundo tempo, mesmo com todo o domínio territorial, né, e com a bola, foram dadas pelo nosso goleiro, pelo Antony. A primeira, um cruzamento que vai na mão dele, ele em vez de segurar a bola, desculpa, ele em vez de segurar a bola, o que ele faz? Ele dá um soco na bola, nas costas, a bola vai nas costas do Mercado e sobra para o Caleri, que erra o gol.
Ali ele já tentou dar o gol para o São Paulo, não conseguiu. E aos 43 ele finalmente conseguiu um cruzamento que assim é da intermediária, um balão para a área. Ele finge que vai sair na bola e se arrepende, não sai. E aí deixa o gol escancarado para o Caleri só completar, né, para as redes, decretando um empate frustrante. O Inter poderia ter feito sua terceira vitória consecutiva, se afastar do Z4, mas por causa do seu goleiro. E aí, com todos os problemas que o time teve, de posicionamento, jogadores que não renderam, o Inter empatou por falha do seu goleiro, mais uma vez. E aí o São Paulo empatou 1-1 e vou dizer assim, se tivesse mais tempo, o São Paulo poderia ter virado o jogo. O Inter foi muito mal no segundo tempo. Mas foi isso. A defesa do Inter, com todos os problemas, funcionou. O meio-campo, mais ou menos. O Villagra jogou muito bem. Muito bem. O Bruno Henrique, enquanto teve perna, até se virou bem. Mas depois, no segundo tempo, com as trocas, o time sucumbiu, entregou demais a bola para o São Paulo, não conseguiu jogar, não conseguiu contra-atacar. E aí a gente precisa conversar também sobre o time do Inter, sobre as escolhas do Pesolano, e mais para o futuro agora, pensando já no jogo contra o Corinthians e nos próximos jogos do Brasileirão. Por quê? O Inter precisa achar um equilíbrio. O Pesolano falou na entrevista coletiva dele que ele precisou mudar o Inter, passar por cima das suas convicções de futebol pelo momento do Inter, para poder pontuar, para poder fazer o Inter subir na tabela, porque jogando bem o Inter não conseguia pontuar, empatava e perdia. E aí ele jogando com linhas mais defensivas, jogando mais de forma reativa, conseguiu resultados contra o Santos, 2-1 no Vila Belmiro, contra o Chapecoense no Beira-Rio, e ontem estava conseguindo, né, mais uma vitória contra o São Paulo até a falha do nosso goleiro Antony. Então, assim, primeiro, acho que o Pesolano precisa encontrar um equilíbrio. Não dá para ser aquele time propositivo dentro do campo adversário, marcando pressão, porque a gente não tem qualidade para isso. Não pode ser esse time também totalmente recuado, que foi o segundo tempo contra o São Paulo, entregando totalmente a bola para o adversário, porque, cara, os nossos goleiros falham, os nossos zagueiros acabam falhando, então não dá para correr esse risco o tempo todo. Essa é a verdade, a gente precisa de um equilíbrio. E aí passam também pelas escolhas. Ontem ele colocou o Bernabé, que não comprometeu, tá? Não dá para dizer que foi comprometedor o Bernabé ontem na defesa, mesmo ele sendo o elo mais fraco da defesa, mas não comprometeu. Mas o Matheus Bahia vem jogando bem ali, dando segurança pro lado esquerdo. Então tem que ficar o Matheus Bahia. O Bernabé só pode jogar ali numa linha mais ofensiva. É o que eu acho. Outro. O Bruno Henrique é um cara que ele tem boa técnica, ele é um cara esforçado, mas ele não tem mais físico para fazer essa função dentro ali dos três volantes. Acho que o Paulinho, que não foi bem ontem, consegue fazer, porque ele tem um dinamismo, ele consegue correr bastante. O Villagra foi, junto com o Bruno Henrique ontem, com o Bruno Gomes, os dois melhores jogadores do Inter. Mas não dá para jogar com o Bruno Henrique ali. A gente vai ter que achar outra alternativa ali. Talvez o Denis da base, quando tiver recuperado, mas o Bruno Henrique não consegue dar esse dinamismo. É um jogador que não consegue entregar a intensidade que essa formação exige, né? Então a gente precisa pensar nisso. O Alan Patrick, como segundo atacante num time que joga de forma de jogo direto, também não funciona. O Alan Patrick funciona como segundo atacante se tiver outro meia ali para fazer uma associação, um jogo associativo com ele, um time mais com a bola no pé. Com esses lançamentos, assim, aí não tem essa velocidade, aí não consegue dar essa continuidade, né? Então não funciona também. Ontem funcionou o Alejandro, conseguiu segurar a bola, conseguiu fazer as paredes, tentar fazer as tabelas, funcionou ontem. Acho que fez uma boa partida, além do gol, ele fez uma boa partida do Alejandro. Então, assim, a gente vai precisar achar o equilíbrio. Eu acho que o Pesolano vai precisar utilizar o Alex. Ontem, novamente, o Alex não foi utilizado. Acho que é um erro. Acho que é um erro. Dizem que estão esperando o Alex renovar, que o contrato dele só vai até o final de 2027. Então, não sei se isso é verdade, mas assim, o Inter precisa resolver essa questão também. O Inter precisa de jogadores com mais saúde. O Alex, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, apresentou um bom futebol, é um jogador jovem, tem saúde para poder ter essa intensidade que o time necessita e poder fazer também essa transição ofensiva que a gente precisa. A gente precisa ter esse equilíbrio. Hoje a gente não tem. Vitinho volta ao próximo jogo contra o Corinthians. E aí eu acho que já melhora ali lado direito. Não que o Braga Guerra fez uma boa partida, mas ele é um lateral ofensivo e tal, mas é um lateral.
Não consegue ser tão efetivo ofensivamente como o Vitinho. Então acho que isso já melhora no próximo jogo, mas o Pesolano vai precisar repensar algumas coisas, como o Bruno Henrique no time. Acho que o Bruno Henrique para os 20 minutos finais até pode funcionar, mas iniciando o jogo acho bem difícil, acho que complica muito. O time perde muita intensidade, perde muito em pegada, é complicado. E o Bernabé, ele vai ter que repensar o Bernabé na lateral esquerda. Acho que não dá, o Bernabé não pode ser lateral esquerdo. Ele só pode jogar lateral esquerda se o Vitor Bahia tiver contundido ou suspenso, é a minha opinião. Nas opções de banco, a gente tá pro meio campo ali, tá complicado, né? Torcer para que o Denis se recupere de uma vez, para virar a opção novamente, né? Mas é um garoto, também tem que ter paciência, né? E eu acho que o Pesolano vai ter que apostar mais na gurizada. Eu sei que o momento não é o mais adequado para isso, mas esse pessoal que está entrando aí, tipo Thiago Maia, Ronaldo, esses aí não estão apresentando nada e estão prejudicando o time também, né? Ontem as entradas do Thiago Maia, do Ronaldo e do Alan Rodrigues acabaram com o time do Inter. Essa é a verdade. E precisamos falar de goleiro, né? O Inter precisa contratar um goleiro. O Inter, ano passado, teve muitas dificuldades com o Rocher e com o Antony. O Antony saiu do time por insuficiência técnica, ele perdeu a posição por insuficiência técnica e não pode ter revirado solução de novo esse ano, né? É mais um erro dessa direção incompetente do Inter, que não entendeu nada que aconteceu ano passado. O Inter foi quase rebaixado em 2025. Essa direção não reformulou o grupo. Ah, tem dificuldade de dinheiro. Bom, mas poderiam ter trocado alguns jogadores, ter feito alguns negócios. E o goleiro é um deles. O Antony não serviu ano passado, foi um dos responsáveis pelo momento horrível que o Inter viveu. Então ele não pode ser solução esse ano. O Rocher também vem falhando muito, então o Inter precisa do goleiro. O Inter vai precisar, a verdade é essa, o Inter vai precisar na janela do meio do ano contratar jogadores e aí a desculpa de não ter dinheiro não vai servir porque é mais caro cair para uma segunda divisão. Essa é a verdade. Então essa direção incompetente que afastou o público do Beira-Rio, né? Ontem mais uma vez um público ridículo no Beira-Rio. Então essa direção incompetente, covarde e omissa, ela precisa se mexer. Ela precisa se mexer para não entregar o clube na Série B, que parece ser o grande desafio desse ano. Infelizmente, a gente não tem muito pelo que brigar, a não ser pelos 45 pontos. E não adianta ficar brabo, torcedor. No momento é esse. O momento do Inter é esse. Ou a gente encara esse momento para fazer esse número mágico de 45 e escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento, ou a gente vai sucumbir numa pretensa possibilidade de título em Copa do Brasil, por exemplo. Não, hoje a gente não tem a mínima possibilidade, porque o time é fraco e a direção é mais fraca ainda. A direção é incompetente, a direção ela conseguiu afastar o torcedor do Beira-Rio. É isso. 15 mil torcedores nos últimos 3 jogos. Se somar os públicos dos últimos 3 jogos, não enche o Beira-Rio. Isso aí é consequência de uma torcida desiludida, sem esperança, de uma direção que se omite, né? Ontem o presidente falou, eu não vi o presidente falar. O presidente do Inter é um presidente fantasma. É um cara que está mais preocupado com as coisas da liga do que com as coisas do clube que ele é o presidente, que ele deveria servir. Então é isso. O próximo jogo contra o Corinthians, domingo. O Corinthians vem desfalcado do Alan, que foi expulso ontem, do Matheus Bidu, que tomou o 3º cartão amarelo, e do Depay, que segue machucado. O Corinthians, numa pressão também, perdeu 3-1 para o Fluminense. E então vai ser um caldeirão. O Inter vai ter que suportar a pressão inicial do Corinthians e eu espero que com o time mais equilibrado, né? Eu espero que o Pesolano consiga equilibrar o time, consiga dar esse equilíbrio de defesa e ataque para o Inter. Não vejo problema jogar de forma reativa, mas quando tiver a bola tem que saber como reagir. Então vamos esperar que nos próximos dias o Pesolano consiga resolver essa equação, né? A gente não pode ser nem tanto propositivo e agressivo, porque a gente tem uma defesa que não inspira confiança, mas também não pode ser muito reativo e defensivo, entregando totalmente a bola para o adversário e sem saber o que fazer quando tiver com a bola. Tem que ter um equilíbrio, eu espero que a gente chegue a esse equilíbrio para poder pontuar, porque vai ser importante pontuar contra o Corinthians domingo, lá no Itaquerão. Então é isso, eu espero que vocês voltem aqui no canal, dê like, se inscrevam e prestigiem a nossa Casa da Luz Vermelha. Um abraço.